Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio de Regularização na Prática. Eu sou a Bruna Lacerda, engenheira civil, especialista em regularização de imóveis, projetos de prefeitura, e o objetivo dessas aulas é justamente te mostrar o caminho para que você domine essa área e fature mais de 10 mil reais por mês, assim como vários dos meus alunos, assim como milhares dos meus alunos já faturam. 2 pontos obrigatórios que o engenheiro civil, o arquiteto, deve seguir na hora de fazer um desdobro. São pontos importantíssimos e se você não conhece esses pontos, você vai errar no serviço do seu cliente. E eu vou te contar uma coisa. O processo de desdobro é um processo muito bem pago. Então, se você sabe esses pontos que eu vou te mostrar hoje, você está aí literalmente com o pé direito para que você domine toda essa área também de desdobre e fature alto, tá? Porque tem muita demanda nesse mercado. Agora, né, vamos falar sobre esses 2 pontos obrigatórios. E para começar, vamos entender o que é essa paradinha de desdobro. A Bruna fala bastante desse negócio de desdobro, mas afinal, vamos literalmente entender a prática. O que é esse desdobro? O que é que significa esse desdobro? Eu gosto de usar um papel porque fica mais claro para mim. E mais claro para vocês também. Então, imagine aqui comigo. Eu vou abrir, na verdade, esse post-it. Imagina que temos aqui, né, um lote. Isso aqui, esses 2 post-its formam um lote. Só que aí você tem a oportunidade de fazer essa divisão desses lotes. Só que a divisão, gente, o que muita gente erra, pelo amor de Deus, não façam isso nunca com o cliente, porque você vai levar um BO gigante para o seu cliente. Que muita gente acha que é o seguinte: o João, ele é dono de todo esse lote. Mas o João decidiu pegar uma parte do lotezinho dele lá, vender ali para outra pessoa, e outra pessoa foi lá e construiu. Pelo amor de Deus, se não documentar isso, não quer dizer nada. E aí eu vejo muito profissional errando essa parada. Não façam isso, gente. Não pode. Antigamente tinha lá dentro da documentação, que é a matrícula, tinha algo que falava assim, até peguei esses dias um processo de uma cliente dessa forma. Na documentação dela estava escrito o seguinte: olha, são 300 metros quadrados, 25% do lote é do João, 25% da Maria, só que hoje o cartório já não aceita mais isso. Já não aceita. Por quê? Imagina o seguinte: eu vou usar o Lucas, que chegou e deu boa noite aí. Eu comprei ali um lote, daí eu vendi a metade do lote pro Lucas. Falei, Lucas, compra essa metade desse lote. Daí lá na documentação ficou escrito que ele tem 50% e eu tenho 50%. Até aí, tudo bem, a gente já entendeu isso. Só que aí eu fui lá e investi 100 mil reais na minha construção. O Lucas decidiu ali apelar para a parte do investimento e ele investiu 1 milhão na construção dele. Daí você imagina o seguinte: se a gente pensar que 50% de um e 50% é de outro, fica como se fosse assim, eu investi 100 mil, o Lucas investiu 1 milhão. Pegando 100 mil mais 1 milhão, dá 1 milhão e 100. É como se fosse 550 mil reais meu e 550 mil reais do Lucas. Então, não faz sentido, galera. Não faz sentido. Por isso que hoje o cartório não aceita mais isso. Daí eu peguei esse processo, cara, tava um BO. Vocês não estão entendendo. Porque a pessoa vendeu a metade do lote, só que o lote todo assim, todo errado, e vendeu essa metade desse lote para essa outra pessoa. E aí ela estava demorando a entregar a documentação, porque ela achou que tinha como fazer ali os 50%. E ela achou mesmo, ela é uma senhora e ela acreditou que aquilo ali estava certo. Daí, a pessoa que comprou, gente, vocês estão entendendo a bagunça que virou. A pessoa que comprou falou o seguinte: olha, é o seguinte, para a gente fazer de forma certa, vamos fazer um contrato. Se você não me entregar essas documentações até tal dia, você vai ter que me devolver todo o dinheiro que eu investi na sua casa e ainda vai ter que voltar mais 50%. Então, imagina o seguinte: ela comprou metade do lote, vamos imaginar aí que ela pagou 100 mil, daí ela no contrato ela falou assim, se você não me entregar o documento, você vai ter que me devolver os 100 mil mais 50%, então ficaria 150 mil reais. Olha só! E a senhora assinou, essa que era a minha cliente, ela assinou. Ela não sabia o que tinha ali de problema para ela. Não sabia, não tinha conhecimento. Por falta de clareza, ela foi lá e assinou. Daí, o que aconteceu? Cheguei lá para dar uma olhadinha, a documentação tá 50% de um, 50% de outro. Não adiantou nada. Ela continuou, o cartório não faz ali 2 documentações. Não faz. Então, tipo, se ela fosse pegar a metade e investir, não ia fazer sentido nenhum. Ela falou, não, eu quero a minha documentação.
E, gente, não teve o que fazer. Ela entrou ali, pegou aquele contrato que ela tinha feito com ela, aquele acordo entre elas, entrou na justiça contra essa minha cliente. Por quê? Porque essa minha cliente assinou o processo. Então, ela teve que devolver todo o valor do imóvel mais 50%. Tudo isso porque não foi feito desdobro. Então, essa é a forma errada. Quando a gente fala do desdobro, basicamente é assim, ó. Existe ali um lote, daí você vai fazer a divisão desse lote em duas ou mais partes, tá? Duas ou mais. O que vai ditar isso são dois pontos importantes que eu vou te falar agora. Mas para fazer esse processo aqui de divisão, precisa ser documentado. Isso se chama processo de desdobro. Em alguns municípios pode ser conhecido como processo de desmembramento. Qual que é a diferença do desdobro para o desmembramento? O desdobro ele vai acontecer quando tem uma legislação municipal. Então, a prefeitura de Anápolis, por exemplo, onde eu moro, ela tem uma legislação de parcelamento de solo. Então, ela tem uma lei lá que fala, olha, pode parcelar o solo dessa forma. Tem uma lei explícita sobre isso. Beleza. Aí, nos municípios onde não existem essa lei, o que acontece? Eles utilizam a lei federal, que é a lei 6.000, eu não lembro de cabeça, mas existe uma lei federal que faz ali esse processo de divisão. Isso se chama de desmembramento. Então, quando não existe uma lei municipal, é feito o desmembramento. Quando existe, é feito o desdobro. Entenderam? Então, o primeiro ponto aí é esse. Daí, se eu quero vender uma parte do terreno, eu preciso documentar isso. Por isso que a gente faz ali o processo de desdobro. Ele é um processo que, primeiramente, ele faz na prefeitura, depois ele vai para o cartório. Ele não passa na Receita. Por que ele não passa na Receita? Porque o processo de desdobro, ele não existe construção. A gente está falando do parcelamento do solo, tá? Do parcelamento do solo. E muita gente confunde quando imagina assim, Bruna, eu tenho um cliente que ele construiu no pavimento térreo e aí lá no pavimento superior ele vendeu para outra pessoa. Isso não se chama, tá? Isso aqui não é de forma alguma um processo de desdobro. O desdobro é o parcelamento do solo, do chão, sabe? Vocês olharem, é o que a gente pisa. O desdobro é o parcelamento desse solo. Quando a gente fala por pavimentos, a gente fala ou de direito de laje, que é um processo também do cartório, ou a gente fala da instituição de condomínio, que o condomínio é quando a gente fala tal parte dessa pessoa e tal parte dessa pessoa. Fica claro lá, e tem um projeto que mostra o que é de quem. Então, não é só ali na documentação que fala 50% de tal, 50% de tal. É tudo documentado. Então, o que acontece? Quando tem ou essa divisão ali por pavimentos, ou ali alguma medida errada, a gente entra com o processo de instituição de condomínio ou o direito de laje, tá? Então, o processo de desdobro ele é a divisão do solo em duas ou mais partes. Beleza, né? E aí, isso segue dois pontos importantes, que são dois pontos que eu decidi trazer aqui para você, tá? São dois pontos obrigatórios na hora de fazer qualquer processo. Dois pontos obrigatórios. Oi, Gabizinha! Gabi, minha aluna! Que bom te ver aqui! E aí, gente, dois pontos obrigatórios. Quais são esses dois pontos? É o seguinte, fazendo esse processo de desdobro, que é a divisão do solo, daí, imagina o seguinte, para que eu consiga fazer isso, então não é qualquer pessoa, tipo, senão a pessoa tem lá uma casa na frente, uma casa no fundo e faz um processo de desdobro. Isso não pode. Por quê? Existem dois pontos importantes que a gente... na verdade, pontos importantes não, são pontos obrigatórios para a gente fazer um processo de desdobro. Quais são esses pontos obrigatórios? Olha, não só desdobro, desmembramento também, tá? Então, ó, como regra geral. Quais são esses dois pontos importantes? Primeiro ponto, cada lote precisa ter a sua frente mínima. Como assim, Bruna? Eu não entendi nada. Então, ó, eu tenho aqui um lote. Então, imagina que esse lote era assim. Assim. Então, o que? Eu tenho 10 metros de frente e 30 metros de lateral direita e esquerda. Beleza. Só que aí, para eu fazer esse processo de desdobro, eu tenho que dividir a frente deles. Entenderam? Tem que ser a frente do lote, aquela que tá para a rua. Ela também pode ser conhecida como testada. Então, quando vocês escutarem testada, a testada basicamente é a frente do lote. Daí, essa frente do lote, ela vai ter que ser dividida. Quando a gente fala de processo de desdobro, é assim. Um exemplo prático que vai fazer você clarear sua mente agora. Imagina comigo aquelas casas que são chamadas casas geminadas, onde você vê ali, normalmente, são duas casas iguais que um construtor constrói para vender as duas casas separadas, tá? Então, tem ali um lote, só que é feita duas casas lá dentro. Tá? Então, tem ali a divisão. Dá para você ver que cada lote ali, ele tem uma frente. E isso é porque é uma das exigências. Isso é porque é um dos pontos importantes.
Aí eu vou puxar um exemplo aqui para o meu município, para ficar claro para vocês. Se hoje um cliente meu quiser fazer um processo de desdobro, primeira coisa que eu vou perguntar para ele, que é um desses pontos importantes que eu estou falando para você. Primeira coisa, cliente, qual que é a frente do seu lote? Qual que é a testada do seu lote? Como eu falei, testada é a frente. Aí ele vai falar para mim assim, olha, Bruna, eu tenho um lote de 9 metros de frente. Aí eu vou falar, opa, peraí, isso não vai dar certo. A gente não consegue fazer um processo de desdobro. Por quê, Bruna? Porque eu tô falando para vocês que um dos pontos mais importantes que existem é justamente a frente do lote, certo? Só que aqui no meu município, a gente tem que ter no mínimo 5 metros de frente. Isso quer dizer, vamos jogar para o nosso exemplo aqui dos nossos post-its. Isso quer dizer que o quê? Cada lote aqui tem que ter 5 metros e a soma dos dois lotes precisa dar 10 metros. Se eu tenho um cliente com 9 metros, eu não consigo fazer um processo de desdobro. Aí o que eu faço? Sai correndo esse cliente, fala, nunca mais eu volto, tchau, seja feliz. Resolva esse BO com outra pessoa? Não. Isso é o que mais acontece, gente. Não façam isso. Não façam isso. Por quê? A solução numa situação como essa já não é mais o processo de desdobro, já não é mais o processo de desmembramento. Já tira da sua cabeça. Ele infligiu isso aqui, ó, tipo, tinha que ter 5 metros de frente. Não tem? Acabou. Acabou o processo de desdobro. Não tem ali, tipo, acordo. Ah, eu vou fazer um acordo ali com a prefeitura e vou deixar esse lote aqui com 3 metros e o outro. Não tem acordo, gente. Não existe acordo, tá? Então, você já vai tirar isso aí da sua mente. E o que eu vou fazer, Bruna? Calma aí que eu vou te dar outro ponto importante e depois eu te dou as soluções para isso. Aí, beleza, não deu. Desse cliente não deu. Mas surgiu outro cliente. Então chegou aqui o João falou assim para mim, Bruno, tô querendo fazer um processo de desdobro aí no meu lote, porque eu vendi parte do lote, sabe? Porque eu tava precisando, e essa pessoa comprou. E daí eu quero fazer um processo de desdobro. Eu falo, tá ok. Qual que é a frente do seu lote? Qual que é a testada do seu lote? Inclusive, gente, eu até indico que vocês cobrem para fazer essas análises, tá? Cobrem para isso. Daí ele fala assim para mim, o João chega e fala, ó, Bruna, deixa eu te falar uma coisa. A frente do meu lote tem 10 metros. Eu, show, bora. Vamos dar continuidade. O primeiro passo já foi, já pode dar o chequezinho assim, ó. Já foi, porque esse é um dos passos mais importantes. Se não tiver essa medida, não consegue. Então, ficaria 5 metros para um lado, 5 metros para o outro. Não é o recuo, galera. É a frente do lote. Então, imagina comigo. Esse lote, ele tem 10 metros de frente. Teria que ficar com a frente de 5 metros para esse lote e a frente de 5 metros. É só aquela frente do lote mesmo, aquela que quando você chega na casa, aqui tá de frente para a rua, tá? Aqui fica de frente para a rua. É essa medida, 5 metros, certo? Então seria isso. Não tem nada a ver com recuo ainda, porque a gente está falando só do lote. Ficou claro para vocês? Esse é o primeiro ponto, é a frente do lote, aliás, a testada do lote, mais conhecido como testada. Então, quando você escutar testada, sempre lembra que é a frente do lote. Então, a divisa do início do lote, onde tem a calçada e depois vem o lote, é essa medida de frente. Então, aí o que acontece? Seguiu esse critério? Beleza, beleza. Aí a gente vai para um outro critério. E se a frente tem a metragem mínima e o fundo for menor? Não tem problema. Não tem problema. O Carlos perguntou, e o comprimento? Não tem problema também, tá? Então, o primeiro ponto inicial é justamente vocês conhecerem a frente do lote. Então, conheceu a frente do lote? Beleza. Aí vem para o segundo ponto muito importante. Então, ele não pede para mim, o município, ele não fala para mim assim, ó, olha, tem que ter 5 metros de frente e a dimensão lateral direita e esquerda precisa ser X. Ele não fala. Só que ele fala um outro ponto importante. Ele fala a metragem que o lote precisa ter. Então, por exemplo, ele falou para mim que o lote precisa ter 5 metros, tá lá na legislação. Cada lote precisa ter 5 metros para que eu faça um parcelamento de solo. Beleza. Seguiu esse critério, meu cliente tem 10 metros de frente, beleza. Só que ele vai lá e fala o seguinte, olha, para você conseguir fazer esse processo ainda, eu tenho outra exigência. E qual que é essa outra exigência? A outra exigência é a metragem do lote. Então, vamos lá para o exemplo prático. Aqui no meu município, para eu conseguir fazer o desdobro, eu preciso ter 5 metros de frente, beleza, de cada um dos dois, né? Então, eu teria que ter um lote de 10 metros. Só que também, cada lote, ele precisa ficar no mínimo, com 150 metros quadrados. 150 metros quadrados. Então, ó, pensa aqui comigo. Precisa ter 5 metros de frente e 150 metros quadrados. Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que eu não consigo, de forma alguma, fazer um processo de desdobro se eu tenho um lote com menos de 10 metros. Isso também quer dizer que eu não consigo fazer de forma alguma se eu tenho ali um lote com menos de 300 metros quadrados. Por quê? Primeiro critério, 5 metros de frente. Beleza, passou. E depois eu preciso ter 150 para cada lote. Para que eu tenha no mínimo 150, eu preciso ter ali dois lotes de 150, que dariam 300, certo? Então, esses critérios são os critérios iniciais e essenciais, obrigatórios para qualquer processo de desdobro, para qualquer parcelamento de solo. Qualquer parcelamento de solo tem essas exigências. E são exigências municipais, tá? E são exigências municipais. Eu vou pegar a pergunta do Lucas aqui. Ou seja, o certo para fazer um processo de desdobro de uma casa geminada, o mínimo para cada casa seria 5 metros de fachada. Isso, mas aí dá uma olhadinha na legislação. Mas normalmente são 5 metros de frente, tá? Se a casa tivesse 4,5, não faria, não daria para fazer esse processo, tá? Então ela depende de município para município. Se não tem uma lei no município, você vai usar a lei federal. Lá na lei federal, é igual essa lei que o Breno tá falando aí. Justamente pela minha casa verde e amarela, né? Por construtores. Por quê? Quando não tem essa lei municipal, entra com a lei federal. Lá na lei federal fala o seguinte: cada lote precisa ter no mínimo 5 metros de frente e 125 metros quadrados. Então, eu conseguiria fazer um processo de desdobro se eu tivesse um lote de 10 metros de frente e a metragem total dele deve ser 250 metros quadrados. Entenderam? Por quê? 5 de uma frente, 5 de outra, 10 metros. 125 de lote mais 125 de outro daria 250 metros quadrados. Então, essas são exigências mínimas. A gente não consegue dar continuidade, fazer um processo, se não estiver seguindo esses critérios. Esse vai ser o critério mais importante que você vai usar em todos e absolutamente todos os processos de desdobro. Existem outras exigências? Sim, existem. E quando, por exemplo, existem várias situações, tá? Inclusive, alunos do dicionário tem uma aula lá que se chama aula do Workday. E eu mostrei sobre isso. Tem vários exemplos para vocês colocarem em prática, tá? Então, se vocês ficarem alguma dúvida, quiser colocar na prática, lá tem. Aí, galera, alguém me perguntou aqui, Bruna, e se o lote tiver uma medida menor atrás? Vai importar? Não. Se tiver seguindo a medida da frente e tiver a metragem mínima, pronto, não precisa nem se preocupar com o restante. Não precisa se preocupar ali se tem, por exemplo, 5 metros no fundo, na frente e no fundo tem 3 metros. Não importa. Se tiver 5 metros na frente e 150 metros quadrados, por exemplo, tá tudo bem, tá? Mas só para a gente finalizar. Então, existem 2 critérios obrigatórios: frente mínima e metragem quadrada mínima. Isso você tem que observar em todos os lotes, todos. Processo de desdobro não se faz se não der isso. Esses dias alguém entrou em contato comigo, um cliente, que ele estava justamente querendo fazer ali a escritura do lote, mas ele não conseguia fazer justamente porque não tinha metragem. Não tinha metragem. Cara, olha que BO. Depois que o cara comprou o lote, ele descobriu que não tinha a metragem mínima. Daí o que ele vai fazer? Ele não tem o que fazer. Ele vai ter que comprar um pedaço do lote de alguém para poder conseguir fazer aquilo ali no nome dele, deixar no nome dele regularizado. Porque até então está irregular, certo? Então, são critérios mínimos, frente mínima e metragem quadrada mínima para cada um dos lotes. Esse processo, ele é um processo feito de forma muito rápida. Então, a gente faz o projeto, a gente mostra ali o memorial descritivo, então mostra no projeto, faz um memorial descritivo sobre esse processo, manda para a prefeitura. Daí a prefeitura vai dar ok. Porque, primeiramente, essa é uma exigência da prefeitura. Passou na prefeitura, a prefeitura deu ok, a gente vai para o cartório, você leva essa documentação para o cartório. Daí o cartório também vai precisar dar ok para que finalize esse processo, tá? Então, normalmente eu faço o quê? Eu aprovo na prefeitura, levo para a Receita, aprovo na prefeitura, levo para o cartório e depois eu só volto na prefeitura para atualizar as metragens, tá? Mas, basicamente, esse é o processo. Esses 2 pontos obrigatórios é a frente mínima e a metragem mínima. Então, usando o exemplo do meu município, quer dizer que eu só consigo fazer um processo de desdobro se eu tiver um lote de, no mínimo, 10 metros de frente. E, no mínimo, 150 metros quadrados para cada lote. Então, seria um lote de 10 metros de frente e 300 metros quadrados. Aí, eu conseguiria fazer um processo de desdobro. Se tiver uma metragem menor que essa, eu não consigo de forma alguma. Beleza? Às vezes, o lote vai ter uma metragem diferente.
Medida do fundo vai ser diferente, porque você vai ter que adaptar as medidas lá, vai ter que dar uma entortadinha na linha lá para poder conseguir bater a metragem do lote. E tá tudo bem, isso aí não importa. O que importa é a frente e a metragem mínima. Os dois pontos importantes e essenciais. Aí tem gente que fica com dúvida, Bruna, e aquela paradinha que tem lá no meio? Que paradinha que tem lá no meio? O muro. Como é que a gente faz com o muro lá dentro? Aí, gente, o que você pode fazer? Às vezes, esse muro, ele está construído literalmente no meio, na divisa, bem na divisa. Então, se a gente pegar um muro de 15 centímetros, normalmente, se tiver dividido ali, fica ali, casa geminada, por exemplo, é isso. Fica ali, 7 centímetros e meio para um lado e 7 centímetros e meio para o outro. Então, o que acontece? Metade desse muro é de uma pessoa e metade desse muro é de outra pessoa. Isso precisa ficar claro nos processos também, nos projetos também, tá? Porque senão o processo é notificado. Precisa constar certinho a medida de 5 metros para fazer isso. Por exemplo, no município dela, eu só conseguiria fazer um processo de desdobro se eu tivesse um lote de 20 metros de frente. Uma coisa que é até raro da gente ver. Então, precisa ter um lote de 20 metros de frente, porque cada um dos lotes precisa ter 10 metros de testada. 10 metros, certo? E cada um tem que ter 200 metros quadrados. Então, assim, são processos que vão depender do município. Se o seu município não tem a legislação, você vai usar o quê? A legislação federal, tá? A legislação federal. Combinado? Então, ficou claro aí para vocês? E esses são os pontos mais importantes. Esse é um processo que ele dá muito retorno financeiro, porque ele é um processo rápido de ser feito, tá? E tem muita demanda. Então, os profissionais que eles atuam nessa área, que eles sabem fazer esse processo, cara, oportunidade. Um dos meus alunos, mas é que eu recebi a mensagem dele esses dias, ele falou para mim, Bru, eu cobrei 10 mil reais por um processo de desdobro. Tá tudo bem? Eu falei, cara, tá excelente. Porque o processo ele é feito de forma rápida. Só que saber apertar o parafusinho certo, saber fazer da forma certa, saber fazer rápido, deve ser cobrado mais caro. Daí ele cobrou 10 mil reais para fazer o processo de desdobro. Gente, é um processo, sinceramente, que você consegue fazer ali na metade do dia. Na metade do dia você consegue finalizar toda a documentação, daí você leva para a prefeitura e depois para o cartório. Claro, tem ali suas complexidades? Tem. É saber fazer da forma certa. Se você sabe fazer da forma certa, não tem erro. Então dá muito retorno financeiro. A galera do dicionário, então eu recebo direto, gente, mensagem de pessoas, fechei por 5 mil, 6 mil esse processo de desdobro. Então isso é um valor médio. Então, pegando a referência dos meus alunos aí, não estou nem usando a referência do que eu cobro. Referência dos meus alunos, 5 mil, 6 mil, 10 mil por um processo de desdobro, e é um processo feito de forma rápida, tá? Então, o melhor momento para você começar a atuar nessa área é hoje, e agora. Agora, a primeira vez que surgiu um processo para mim de desdobro, gente, foi um processo que foi do meu tio, tá? Então, eu precisei fazer o processo de regularização e desdobro nessa residência. E eu não sabia nada. Então, tipo, teve muita notificação porque eu não sabia. Não sabia. Então, sem conhecimento nenhum. Daí, eu decidi falar para ele que eu fazia isso e ele não sabia que eu fazia, mas eu também não sabia. Nem eu sabia que eu fazia, mas eu falei para ele, falei, não, pode chegar aqui que eu sei fazer. Daí, eu fiz esse processo dele. Na época, isso tem quase que sei lá, uns 4 anos mais ou menos, quando eu fiz esse processo, na época, eu cobrei dele 4 mil reais, tá? Para fazer esse processo de desdobro, tá? Então, assim, é uma oportunidade excelente de mercado. E tem muita gente precisando disso, porque às vezes vem de uma parte do terreno e não sabe como é que regulariza, certo? Então, é uma grande oportunidade.